E no vídeo de hoje vamos falar sobre expansão de consciência. O que seria isso? Muita gente associa esse processo de expansão de consciência como algo místico ou espiritual, mas na verdade é algo muito simples de entender. A expansão da consciência se dá através do aumento de milhares de percepções de coisas mais sutis que antes não percebíamos. Pode ser interpretado também como expansão da inteligência, mas isso diminui um pouco o seu real sentido, porque nos induz a um erro de interpretação. Você aumenta a sua percepção das coisas, dos tamanhos das coisas, dos impactos, das reações. E muitas vezes inteligência é interpretada apenas no âmbito mental, por isso que não é o mais correto interpretar expansão de consciência como uma expansão da sua inteligência. Ter a consciência expandida é ser mais lúcido, é tornar-se cada vez mais lúcido. E quando envolvemos isso com um processo de autoconhecimento, que é o que o The Rose Method professa, interpretamos como algo que nos leva às milhares formas de percepções sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo físico, sobre as nossas emoções, sobre a nossa mente, sobre a nossa intuição e tudo mais. O De Rose explica isso de duas formas bem interessantes para entender esse processo de expansão de consciência, para entendermos o que é isso. Uma delas é quando você volta a um lugar que você visitava muito quando você era pequeno, quando você era menor, e você passou um tempão sem visitar aquele lugar. E quando você volta, você visualiza tudo aquilo menor do que quando você tinha consciência, né? Quando você visitava aquele lugar no passado era grande, era complexo, você tinha medo do que estava mais para lá, algumas ruas adiante. E quando você volta, aquilo tudo está menor, está mais simples e fácil de compreender porque aquilo tudo está daquela forma, né? Então o que aconteceu? Você expandiu a sua consciência. E quando você retornou àquele lugar da infância, aquele lugar que você não voltava há muito tempo, aquele lugar diminuiu, porque na verdade a sua consciência aumentou. Quando você visitava aquele lugar, ou quando você morava naquele lugar, quando você era pequeno, você tinha um tipo de conhecimento, um tipo de inteligência, um tipo de mentalidade, determinados paradigmas e condicionamentos. Depois que você saiu dali, você aprendeu um monte de coisa, né? Você mudou sua mentalidade, você teve uma série de experiências diferentes e quando você voltou, você já era diferente e com muito mais conhecimento. Por isso essa sensação de que o lugar estava menor, né? E de que as coisas estão muito mais simples do que eram antigamente, quando você visitava ou morava naquele determinado lugar. Uma outra forma de entender o que é a expansão de consciência é da seguinte forma. Imagine um rapaz jovem, né, que mora no interior do Amazonas, num vilarejo bem simples, sem eletricidade, nem nada de concreto, né? E de repente chega alguém para fazer uma experiência e pega esse jovem rapaz e leva para a cidade grande, né, para ele estudar. E a partir dali ele começa a ter contato com os livros, com as informações de diversas matérias, conhece um monte de gente diferente, visita museus, assiste filmes, lê livros de diversos temas diferentes. E então ele cresce, se forma. Esse homem que está fazendo o teste leva ele para Paris, para fazer uma faculdade em Paris. Toma contato com uma outra língua, com uma outra cultura, tem um monte de aprendizado, se forma na faculdade, faz um doutorado. E então esse homem que está fazendo essa experiência pega esse rapaz e leva para Londres. Imagine isso. E em Londres ele faz um mestrado, toma todo o conhecimento, conhece um monte de gente diferente. E então esse homem que está fazendo essa experiência chega para ele e fala: nossa experiência acabou. Imagine isso. Então, nosso dinheiro acabou, a nossa verba para esse estudo, e você vai ter que voltar para o seu vilarejo. E quando o jovem rapaz volta para o seu vilarejo com tudo isso, com toda essa experiência que ele teve lá no interior do Amazonas, e vai tentar explicar todo o conhecimento que ele teve nesses últimos anos, as pessoas ali daquele vilarejo que tinham aquela vida não vão compreender o rapaz.
porque ele já está num outro estado de consciência. Por mais que ele conte às pessoas tudo o que ele experienciou, tudo o que ele aprendeu, as pessoas nunca vão entender, porque ele está num outro estado de consciência. Então, imagine se ele nunca tivesse saído do vilarejo. Ele estaria com a consciência reduzida nesse caso. Mas, ao viajar, ao ter esse monte de aprendizados, ao desenvolver esse monte de habilidades, ao conhecer pessoas diferentes, ao assistir filmes, ao ler livros diferentes, ele expandiu a sua consciência. Então isso é uma explicação do que é a expansão da consciência. E uma outra forma de você entender bem o que é a expansão de consciência é através da clássica parábola da caverna de Platão. Se você nunca ouviu essa história, vale a pena pesquisar para você conhecer. É uma ótima forma de entender esse processo de expansão de consciência através dessa parábola também. Então, expansão de consciência é isso. É você ter uma noção do universo exatamente da forma que ele é, ou o mais próximo disso possível. E das coisas que nos cercam. Inclusive com percepções de projeções no tempo e no espaço. Como conseguir, por exemplo, entender como era a vida em um determinado lugar, numa determinada época, de uma determinada cultura. Quem tem a consciência expandida, geralmente não é muito bem compreendido pelos outros, mas compreende muito bem, exatamente bem, claramente o que os outros falam. Essa pessoa consegue compreender as coisas mais próximo da realidade. Se formos compreender isso num cenário competitivo, quem tem a consciência mais expandida sai na frente por justamente ter mais conhecimento e mais domínio das suas habilidades e conhecimentos. Ou seja, o impacto desse processo de expansão de consciência é tremendo. Mas atenção, o processo de expansão de consciência é um processo contínuo e nunca chega num limite. E cabe a nós, então, seguirmos nesse processo. O objetivo do The Rose Method, então, é esse, através de inúmeras técnicas e conceitos, expandir a consciência. Esse assunto é muito interessante, né? Dá muito pano para manga, daria para conversar muito sobre ele ainda, mas o tempo do nosso vídeo chegou ao fim. E se você curtiu o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Se gerou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto tão interessante. Beleza? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.